Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 25º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Levítico 1. Os holocaustos. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado, ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho, sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda do encontro. Então, ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito, e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar, ao redor. Depois, ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do corpo, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave, ele o fará correr na cabeça do altar. Tirará o papo com as suas penas, e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. As ofertas de cereais. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos da melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços
e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento, nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso. É oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Levítico 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado,
que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Levítico 4. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto dos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados de toda a congregação. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois, porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados de um chefe. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto,
diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Mas, se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Levítico 5. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, ou de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com o juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue
fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará, por sua oferta, 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O sacrifício pelo sacrilégio. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados involuntários. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Chegamos ao fim da leitura de nosso 25º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.